Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ronei, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo do canal no YouTube. E hoje eu quero falar sobre um assunto que tem afetado muitas pessoas, que é a inteligência artificial e a problemática que ela tem trazido para o nosso mundo atual e como que ela pode ou não destruir a sua carreira, seu emprego, que você demorou tanto para construir até agora. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a inteligência artificial veio para ficar e é uma ferramenta eficiente, muito melhor que muitas pessoas, mas ela é errante, ela comete erros ali, certo? E hoje eu quero falar sobre os benefícios de usar a inteligência artificial e os malefícios e o que isso pode trazer para a sua vida. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a inteligência artificial é uma ferramenta que já existia há muito tempo. Só que não como a gente tem agora, que são as IAs generativas, né? As generativas que vão criar ali imagem, que vão estar criando vídeo, um monte de coisa, né? Texto e tal. Porque os primeiros computadores que a gente teve lá na década de 90, de 80, eles eram computadores gigantescos. Se você pesquisar aí na internet, você vai ver que eram computadores assim, tamanho dessa cozinha aqui, e era tudo manual, era em alavancas, era fios. Só que o que acontece? Um dos engenheiros ali que era responsável pela criação desses computadores, ou seja, que tinha ali um processador que era independente, ou seja, a maioria dos computadores na época que você fazia certas funções era tudo muito manual. Você queria fazer uma conta matemática, você que tinha que ir lá no computador fazer e tal. Hoje em dia, os computadores já têm, né, você fazer a conta lá, né, por exemplo, 2 mais 2, você já tem lá, o próprio computador já coloca que é 4, né? Só que na época não era assim, você coloca 2 mais 2, você coloca 4 e por aí vai. Só que surgiu os primeiros processadores independentes, que ali foi criada uma espécie de IA, ou seja, uma inteligência que vai fazer todas as funções ali a partir de comandos que você dava para o computador. E assim se seguindo até os dias de hoje. Mas o ChatGPT, a OpenAI, o Altman, enfim, que foram os primeiros precursores aí de inteligência artificial, como a gente conhece hoje em dia, é que estouraram a partir de 2018, 2019, e foi se seguindo através de outras empresas, né, como a Google, que tem o Gemini, o Cloud, né, que tem ali de outras empresas, o Grok, enfim, hoje a gente tem uma infinidade de ferramentas de IA. Mas é importante que a gente entenda que são ferramentas e não necessariamente um substituto. Só que essas ferramentas, elas são utilizadas para substituir certos trabalhos. Só que outro ponto que tem preocupado muitas pessoas são os caixas de autoatendimento. Ou seja, você vai no supermercado, você vai no shopping, em qualquer outro lugar, e você tem ali aquelas máquinas de autoatendimento, né, que você tem ali, você faz ali seu pedido, você faz o pagamento e acabou, não tem ninguém ali. Essas máquinas, gente, elas já existiam já faz um certo tempo, mas elas acabaram sendo colocadas muito mais em práticas por conta de custos, certo? Porque contratar um funcionário é caro, mas exige um certo investimento. Você tem ali a questão de salário, você tem a questão de benefícios, dependendo ali do tipo de função e de bonificações. E acaba que atualmente as empresas e os funcionários estão entrando muito em conflito nessa questão. Então muitas empresas estão optando em ter caixas de autoatendimento que são muito mais eficientes e que são muito mais baratos. Mas eu preciso falar para vocês que isso é uma coisa que ainda vai demorar um tempinho para que tudo se ocorra desse jeito, né? Só que outro ponto que as pessoas não têm se atentado muito é que se a inteligência artificial e caixas de atendimento vão substituir tudo e todo mundo, o que a gente vai trabalhar, né? Então, a gente está colocando aqui, a gente está vendo um grande movimento de trabalhos manuais, ou seja, trabalhos como marceneiro, trabalhos de jardinagem, trabalhos que a gente via ali, né, como inútil, mas que agora tem se tornado cada vez mais valioso. Então, você sabe mexer com encanação, você sabe mexer ali, arrumar uma eletricidade, você está se tornando uma pessoa valiosa, a sua função está se tornando valiosa. Porque se todos os trabalhos digitais, os trabalhos que a gente tem ali conhecido nos últimos anos serão substituídos por IA, trabalhos manuais serão a melhor opção. Só que ainda assim, até mesmo em trabalhos que exigem mais ali manual, como por exemplo no agronegócio, já existem altas tecnologias que podem fazer grande parte das funções. Uma das grandes problemáticas da inteligência artificial, além, claro, dessa questão da má utilização, até porque, como eu falei, a inteligência artificial é uma ferramenta, assim como qualquer outra ferramenta tecnológica, ela tem sido utilizada para substituir pessoas e também a nossa própria mente. Não é de hoje que a gente tem visto pessoas usando o ChatGPT, o Gemini,
para ter relacionamento, seja um casamento, um namoro, ter uma amizade, e isso é muito complicado e um claro sinal da sociedade que a gente está vivendo atualmente. Uma sociedade onde está todo mundo ansioso, ocupado com o trabalho, onde ninguém tem mais tempo para nada, onde ninguém mais tem paciência para nada, então acaba que a inteligência artificial acaba se tornando a melhor opção. Isso porque, vamos supor que você está ali de madrugada chorando, ai meu Deus, a minha vida está triste. Ao invés de você ligar para o seu amigo, esperar ele responder, você tem ali o seu chat GPT que vai estar te ajudando, consolando, né? Só que isso é um grande problema porque o ser humano por si só, desde que a gente existe, é feito para se socializar com outros seres humanos. A nossa mente, a nossa evolução não está acostumada a evolução com máquinas. Embora é uma coisa que, sim, vai acontecer com mais frequência, mas é muito mais difícil de acontecer a longo prazo para a nossa própria mente, que é tão primitiva. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a inteligência artificial, como eu já falei, é uma ferramenta. Então você pode utilizar, por exemplo, para estar ajudando na sua correção de texto. Então você vai estar escrevendo uma redação, você vai estar escrevendo um texto com as suas palavras, com a sua parte ali, e você pode pedir para a IA fazer uma correção ortográfica, por exemplo, ou se você tem ali um texto, né, você pode estar pedindo para a inteligência artificial, estar traduzindo para outro idioma, só que vale entender que se você é um profissional, principalmente se você vai trabalhar com tradução profissional, usar inteligência artificial é um erro danado. A gente sabe que um texto em inglês tem certas palavras que não condiz com todo mundo. Então, por exemplo, você tem certos estados nos Estados Unidos, você tem certos estados na Inglaterra, em que certas palavras não são muito bem vistas, certos contextos não são muito bem colocados. Então, é necessário que você, por ser um profissional, querendo ou não, a inteligência artificial não é 100% independente, ela comete erros. Então, como que eu vou treinar uma inteligência artificial se eu não sei o que é que está acontecendo ali, se eu não sei os códigos, se eu não tenho nada? Então você tem que entender primeiro a base para depois você colocar outras questões em prática. E esse foi o vídeo, pessoal, foi um vídeo aqui mais curto, mas só para estar falando sobre inteligência artificial, o que eu acho sobre o assunto. E lembrando, pessoal, que esse não é um vídeo informativo, é um vídeo de opinião sobre o que eu acho sobre inteligência artificial. E eu quero que vocês comentem nos comentários o que você acha sobre isso. Você acha que é uma ferramenta que vai substituir todo mundo? Você acha que é uma ferramenta que deve ser mais valorizada ou não? Coloque nos comentários, coloque sua experiência também, se você é um profissional na área. E é isso, e tchau!